canal Terra Oculta, Márcia Abad. Seja bem-vindo, Caio, bem-vinda, Marcinha. Marcinha, a abertura do programa está contigo. Bom, para você que está chegando por aqui na Rádio Remix e também no Hangout da Rádio Remix, sejam mais que bem-vindos. A gente tem o privilégio de ter de volta ele, Caio Breno, do canal Terra Oculta, para você aqui na Rádio Remix, Esotérica Conexão Galáxia Livre. Lembrando que a semana que vem a gente vai estar de volta com a Rádio Remix Esotera, terminando então o strike de 90 dias. A gente volta para o nosso canal de origem, tá? Depois aliás, em novembro, por aí no dia 1º de novembro, a gente volta para a Rádio Remix Esotera. Bom, hoje a gente tem o privilégio de ter Marcelo Summer, ele que andou resolvendo algumas coisas aí, mas hoje ele apareceu, mas só para retaguarda aqui. Mas, Caio, boa tarde, Marcelo Summer, boa tarde, Caio Breno, seja bem-vindo mais uma vez aqui na Rádio Remix Esotera. Para você que está no chat aí, seja bem-vindo também. Gente, é o seguinte, hoje nós vamos falar de várias coisas com o Caio aqui, tá? E a hora que tiver certinho para fazer perguntas, a gente escreve liberado para que vocês possam, então, mandar as perguntas para o Caio. Seja bem-vindo, Caio, mais uma vez na Rádio Remix Esotera e Conexão Galáxia Livre. Muito boa tarde aí para vocês. Aqui já é boa noite, né? Aqui aí deve estar calor, né, Márcia? Nem perguntei para vocês hoje antes da gente começar o programa, se estava calor ou frio no Brasil, porque aqui está muito frio. Eu vou te falar assim, aqui tá calor, tá chovendo, chove, volta, chove. Sabe, aquela coisa de calor de São Paulo mesmo, você sabe, tu conhece muito bem como é que é. Em outros lugares do Brasil, como o Nordeste, onde a nossa amiga Michele mora, tá um puta solzão, caramba. E aqui no sul tá muito sol e muito calor, mas já choveu pela manhã, mas está um solzinho maravilhoso para nós. Mas assim, o verão já tá chegando, né, Caio? Tu agora vai sentir falta do verão. É engraçado porque eu tenho um amigo sul-africano, ele é de Cape Town, na África do Sul, e ele falou para mim ontem que antes de ontem, em Cape Town, ali no sul da África, estava 46 graus. E geralmente em novembro não se faz 46 graus em Cape Town. E aqui em Londres, estamos aí na marca dos 5 graus, 6, 3, fica oscilando, né? E me parece que semana que vem vai chegar a 3, 0, e vai ficar assim, antes do inverno, né? Porque o inverno começa dia 21 de dezembro, né? E hoje, o pessoal que está assistindo aí, né, vai achar meio estranho o Hangout hoje, porque além de ser uma sequência de assuntos, uma coisa me chamou muita atenção, o Hangout passado, que já faz uns 15 dias, né. Pessoal, não sei se você já observou, estou fazendo Hangout a cada 2 semanas, né, para ver se eu dou uma puxada um pouco no meu trabalho do livro, né, que eu estou escrevendo, porque é uma pesquisa muito pesada, assim, em termos de análise de dados e outras coisas, mas leva muito tempo, então eu estou usando às vezes um final de semana para fazer isso, porque, como o pessoal sabe, infelizmente o projeto Terra Oculta não é subsidiado, não tem suporte de ninguém, sponsor, que a gente fala em inglês, então a gente tem que trabalhar durante a semana em outras coisas, né? Principalmente na área de informática, que eu atuo, né? E me sobra às vezes muito pouco tempo para fazer esse tipo de trabalho, que é o livro, inclusive, né? Que é o fruto de uma pesquisa de 30 anos. E às vezes eu faço o quê? Eu escrevo o livro de madrugada, ou final de semana. E quando é final de semana é até melhor, porque aí a gente dá uma pesquisada maior e outras coisas mais que a gente faz. Porque o livro, na verdade, não é só... Você pode escrever um livro pesquisando, né, trabalhos de outros pesquisadores e juntando tudo isso, né, fazendo um livro. Mas você também pode fazer, junto com isso, um trabalho de pesquisa de campo, de pesquisa de... por exemplo, na área de transcomunicação, pesquisa em transcomunicação, pesquisa enfim, atuando em campo. E você coloca tudo isso, né? E faz uma análise desses dados também, né? E isso demanda muito tempo, principalmente na área de criptografia, que eu estou trabalhando também, que é aquela área que é da parte do livro do Nosso Lar, né? Então é uma coisa que demanda muito, muito tempo. Então eu estou fazendo um Hangout agora a cada 15 dias, né? Vou ver se eu consigo fazer mais, obviamente. Mas é uma fase que o projeto está passando agora, né?
infelizmente. Mas a gente está aí. E eu queria agradecer a presença de todo mundo aqui hoje, né? Porque é um carinho muito grande ter vocês aqui, né? E eu acho uma coisa muito legal, bacana, porque é um momento que as pessoas se encontram, né? Para, assim, trocar ideias, experiências, fazerem perguntas. Não que a gente saiba tudo, ninguém sabe, ninguém é dono da verdade. Já me falaram para mim, você é um professor, você é um mestre, você é isso. Não sou nada, eu sou que nem vocês, um pesquisador, uma pessoa que se interessa por coisas que acontecem conosco, que muitas vezes a gente não tem explicação, e nós tentamos, da melhor maneira possível, interpretar a realidade, né? E interpretar a realidade é uma coisa muito complicada, porque é uma coisa muito subjetiva de cada um, né? Aquilo que eu aprendi na minha vida inteira, eu cresci, o ambiente cultural que me influenciou, a sociedade que eu cresci, enfim, todos esses fatores que me influenciaram, a perspectiva que eu tenho da realidade, faz com que cada um tenha a sua própria realidade de acordo com o que a consciência consegue discernir, né? E realidade é uma coisa que pode ser externa ou interna, né? A realidade interna de cada um é uma realidade já muito mais subjetiva ainda. Por quê? É o intramentes, né? Por quê? É aquilo que acontece no seu espírito, na sua consciência, né? E falando-se em realidade, interpretar a realidade, o Hangout da semana, 2 semanas passadas, aliás, né? Chamou muita atenção, porque, infelizmente, eu fui muito criticado, né? Porque as pessoas entenderam completamente errado, muitas pessoas, não todo mundo, uns 5%, né? Porque eu vim aqui falar sobre o quê? Relações humanas, interações, coisas que estão acontecendo que não deveriam acontecer, e eu usei a política como exemplo. Ou seja, eu não vim fazer um discurso político para ganhar votos ou um discurso político para demonstrar que eu sou de direita ou esquerda, do meio, ou sei lá o quê. Porque, inclusive, o projeto Terra Oculta, desde o começo, falou que o projeto em si não tem vínculo com partido político nenhum, regime político nenhum, instituição religiosa nenhuma, ou seja, com nada. Mas simplesmente com o quê? A busca da verdade e a pura pesquisa. E muitas vezes pessoas aqui, né, inflamadas nos seus discursos políticos, entenderam completamente errado. Por quê? Eu vim falar justamente isso, que as pessoas hoje em dia estão se inflamando, estão se digladiando, estão se denegrindo, inclusive como pessoa, por causa de política. Ou seja, as pessoas um comendo o outro por causa de política, um engolindo o outro por causa de política, e ninguém se respeitando, não tendo ética, não tem nada, né? E é o que o sistema de controle justamente quer, né? Porque, independente do regime político, se é regime marxista, socialista, de direita, nazista, o que for, isso não interessa. O que é mais importante é que cada um de nós não somos do partido de direita, nem de esquerda, nem do meio, nem do alto, nem do baixo. Nós somos seres humanos, em primeiro lugar, que, no mínimo, devem reconhecer o próximo como se fosse, pelo menos, um outro ser humano que merece um pouco de respeito. E isso a gente não vê hoje em dia. As pessoas estão perdendo os limites de tudo, inclusive da ética. Inclusive a ética é uma coisa que não se fala muito mais, principalmente nos meios políticos, né? E aí muitas pessoas vêm falar o quê? Que nós aqui do Projeto Terra Oculta estamos em cima do muro, né? E é uma coisa que realmente o projeto não se interessa, porque o projeto não está em cima do muro, nem atrás do muro, nem na frente do muro, nem embaixo do muro, porque nós não nos interessamos no regime político XYZ, nós nos interessamos no ser humano, como pessoa. É o que muitas vezes a gente não vê acontecendo aí por aí, principalmente dentro desses regimes políticos. Por quê? Porque quando você tem um regime político, deveria ser o quê? Pessoas representando o quê? O povo. Mas o que acontece? Essas pessoas representam elas mesmas. E o povo se mata em prol delas. Quer dizer, é uma coisa muito paradoxal,
Uma coisa muito triste ver o ser humano engolindo o ser humano por causa de um regime político XYZ. Por exemplo, no Hangout passado, eu fui muito criticado dizendo que eu comparei o regime de direita de Bolsonaro com o nazismo. Muito pelo contrário. Eu não comparei nada com nada. Maçã com laranja, nada. O que eu disse foi o seguinte, que durante a Segunda Guerra Mundial você teve um regime pesado, como o regime nacional-socialista, que é o nazismo, e aquele regime político fez uma lavagem cerebral em milhares de pessoas na Alemanha da Segunda Guerra Mundial, a ponto de pais e filhos, ou filhos entregarem pais para o governo para serem torturados, violentados como seres humanos. E isso jamais deveria ter ocorrido. Então não foi uma comparação, foi um exemplo esdrúxulo, um exemplo extremista que pode chegar a um regime. Inclusive temos outros regimes mais extremistas hoje em dia, como na Coreia do Norte, né? Mas, enfim, o que eu quero dizer é que o Projeto Terra Oculta se preocupa não com o regime político em si, mas com o ser humano em primeiro lugar, porque regimes políticos são feitos de seres humanos, que deveriam, no mínimo, pôr a mão na cabeça e pensar que o próximo merece um pouquinho de consideração. Mas é o que a gente vê no que não acontece. E aí muitas pessoas falam, mas isso é uma utopia. É uma utopia. Ótimo, pode ser até uma utopia. Mas se todas as pessoas deixassem a política um pouquinho de lado e começassem a pensar no ser humano, a política iria melhorar. Porque a política é feita de seres humanos. Ou a política é feita de alienígenas. A política é feita de homens que, infelizmente, vendem a si mesmo não só ideias que fazem com que a mente de uma sociedade, a mente do coletivo seja manipulada, mas faz com que o próximo não passe a não respeitar mais o irmão, simplesmente porque ele tem uma visão um pouco diferente, política, de si mesmo. Então são questões que às vezes me deixam muito chateado aqui, porque eu não deveria estar falando isso agora. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, quando a gente vem aqui no Projeto Terra Oculta, a gente vem com o intento de fazer uma atualização na perspectiva da realidade, se utilizando o quê? Da realidade de todos nós. E nós não viemos aqui com o propósito de trazer a discórdia, ou muito menos dizer que nós somos o quê? Donos da verdade, ou a palavra última em informação e conhecimento. Não. E, infelizmente, muitas pessoas se utilizam de canais como o YouTube, a internet, tá? Como pseudos pesquisadores, para fazerem o quê? Para colocarem opiniões particulares, atreladas ou a regimes políticos, religiosos, e com isso discriminarem o próximo. Então é uma coisa muito, muito, muito triste isso. Isso que eu estou querendo dizer, uma coisa muito triste. Por quê? Porque são pessoas, às vezes são pais brigando com filho sei lá, com vizinho, ou quem quer que seja na rua, por causa de uma questão política. E veja bem, as pessoas dão tão importância a isso, que elas não verificam que é só isso é só um momento muito, 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 muito pequeno na sua história existencial ou espiritual perante a eternidade de cada um de nós. As pessoas vivem uma realidade muito, muito momentista, materialista, e se esquecem que a vida é muito mais que isso. A vida é muito mais que um simples regime político, e o universo é muito maior que o planeta Terra. Então, são coisas que as pessoas deviam parar, pensar um pouco e falar, por que eu tenho que agora perder 10 minutos da minha vida falando em regime político e atacando meu próximo como se eu ataco como se um animal selvagem atacasse sua presa? Para que isso? O que vai trazer de benefício
para o ser humano isso, o que vai. E aí as pessoas falam, você tem sangue de barata, você não briga pela causa do coletivo, pela causa... E o que é brigar pela causa do coletivo? Muitas revoluções verdadeiras não ocorrem com a violência, com a guerra. A verdadeira revolução, aliás, não são essas que vocês viram passar por aí. Por quê? Porque essas revoluções, na grande maioria das vezes, não atendem à vontade da maioria, mas simplesmente de uma minoria que controla e puxa as linhas que manipulam muitos que são simples marionetes desse sistema. E as pessoas não entendem isso. As pessoas pegam uma figura política e a tem como se fosse um salvador, ou um destruidor, ou seus opostos, né? E elas não param e pensam que o que está por detrás daquele regime político, daquela situação, daquele cenário, daquele momento, daquela história do país, há algo maior influenciando o homem? Sim. Coisas além dos nossos olhos físicos influenciam muito mais do que as pessoas imaginam. E quando a gente fala isso a público, você é tido como esquizofrênico, louco, Hare Krishna, que mais que me falaram? Você é tido como sangue de barata, uma série de coisas. Mas por quê? Porque essas pessoas estão dominadas o quê? Elas são dominadas pela violência, elas são dominadas pela vibração do coletivo que se cria nesse momento que foi gerado nesse turbilhão de emoções que são criadas na sociedade. Então as pessoas elas devem parar e falar, vamos deixar um pouquinho isso de lado agora e tentar sentir esse momento de uma outra maneira. Porque é justamente isso que eles querem. Existem coisas que podem ser feitas, não simplesmente na base de um revólver, de uma metralhadora, mas na base da inteligência, da perspicácia. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Se amanhã todos no país, no Brasil, resolvessem sacar o dinheiro do banco, todos, sem exceção, da população, não estou falando dos empresários, população, os bancos quebrariam, porque não haveria dinheiro para pagar a população. Vocês sabiam disso? Se amanhã ninguém votasse, o que aconteceria? Já pararam para perguntar? Então são coisas que as pessoas não veem. E elas acham que você tem que ter uma outra revolução, né? Como a Revolução de 32, para resolver o assunto. E não é assim que funciona, muitas vezes. Não é assim que funciona. Obviamente que nós temos a lei da destruição, né? No universo existe uma lei chamada lei da destruição. Você tem a lei do amor, você tem a lei da gravidade, você tem a lei da atração e outras coisas, mas a lei do eletromagnetismo, que são as leis físicas, né, da física, né? Você tem a lei do amor, né? E você tem a lei da destruição. O que é isso? Muitas vezes as coisas têm que ser o quê? Exterminadas, acabadas, destruídas, para as coisas começarem de uma outra maneira. Muitas vezes essa lei é aplicada, infelizmente, dentro da nossa realidade, por forças que realmente eu particularmente não concordo. Por quê? Porque quando você chega no extremo, no limite, quando você chega no extremo, no limite da saturação correlacionada a algo, seja correlacionado com o regime político, seja correlacionado com uma situação financeira do país, seja correlacionado com o que quer que seja. Quando você chega na saturação, você chegou lá porque alguém manipulou indiretamente, subliminarmente, e usou de certos mecanismos que fez com que toda uma sociedade fosse reengenharizada e reestruturada para que aquilo acontecesse.
Então a lei da destruição ali, eu não concordo. Porque é muito fácil você criar uma situação e no fim fazer com que o sujeito se mate. E aonde você vai levar isso? Isso é uma revolução? Nos ideais da sociedade? Isso é uma revolução? Não. Na verdade, isso é o quê? É o fim, é o término, é a lei da destruição. Muitas revoluções, como a Revolução Bolchevista e outras revoluções aí, se utilizaram a lei da destruição. Destruíram tudo e começaram de uma outra maneira que realmente atendeu o quê? Atendeu os ideais de uma minoria. E aí você vê o que deu hoje em dia. E aí muitas vezes vão falar assim para mim agora, nesse discurso, ele é marxista, agora ele está citando a Revolução Russa. Não, é um exemplo que eu estou dando. As pessoas têm que entender que são exemplos que a gente dá para a pessoa, pelo menos, visualizar alguma coisa que aconteceu, não em termos políticos, mas em termos de humanistas, humanos, pessoas. Quantas pessoas morreram na Segunda Guerra Mundial? 65 milhões. E aí eu te pergunto, qual o tipo de revolução que isso trouxe? Mas nós avançamos tecnologicamente, com a guerra, nós tivemos o avanço das comunicações, dos radares, blá, 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 blá. Ótimo. Mas não poderia ser de outra maneira? Mas o ser humano não funciona assim. O ser humano só funciona na base do pau e da violência. Porque nós nos deixamos funcionar dessa maneira, infelizmente. Infelizmente, quando um projeto, como o Projeto Terra Oculta, surge para tentar trazer as pessoas para de trás da cortina e as pessoas começarem a enxergar as coisas de outro ângulo, o projeto é muito criticado. Porque o mundo tem que ser o quê? O que é apresentado ali, nas notícias. O que é apresentado na política. As pessoas que se esquecem que cada organização sociopolítica, econômica e religiosa que se encontra nesse planeta são organizações que são extensões, braços de outras organizações que não se encontram nesse mundo. Organizações que cruzam dimensões. E que tanto influenciam a nossa sociedade, sem que a nossa sociedade sequer imagine ou suspeite disso. Então é uma coisa muito, muito interessante. E aí as pessoas falam, não, pera lá. É o seguinte, isso aconteceu porque foi o fulano, que foi o ciclano. O fulano e o ciclano é só um testa de ferro dentro de um sistema de controle vasto. E que muitas vezes até pessoas que estão ali dentro daquele sistema de controle gerenciando sequer fazem ideia do que para quem elas estão trabalhando. Por quê? Através de barganhas, sejam barganhas materiais, mentais, espirituais, qualquer tipo de barganha, elas executam de maneira que, com as suas barganhas, elas acreditam que estão trazendo um benefício para si, ou se beneficiando de algo para executar outras coisas. Mas elas mesmas não imaginam que elas fazendo parte daquilo, reengenizando toda uma situação, uma sociedade, em um momento histórico, elas mesmas ali estão se comprometendo o quê? Com a própria alma. Com a própria alma. Com o próprio espírito, a própria consciência. E que, felizmente ou infelizmente, a realidade delas não termina com a morte do corpo físico. E a coisa continua. E cada um tem aquilo que se anexa, né? E, infelizmente, essa é uma realidade maior, que está aí, mas que as pessoas e a própria ciência ainda não acordou para esse tipo de realidade, né? E, mais importante de tudo, que muitas vezes existe uma linguagem, uma informação nas entrelinhas de várias situações que estão ali, Caio, mas as pessoas não percebem.
tá me ouvindo aí? Tô. Deixa eu te fazer só uma pergunta. Essa coisa da gente, a gente querer muito brigar sobre política no Brasil é por uma simples razão. A gente, brasileiro, não gosta muito de política. Então, ele não estuda o que é esquerda ou o que é direita. Então, eu acho que a dificuldade que a gente tem de entender política e de respeitar o outro é pelo fato da gente não saber realmente como funciona a política no nosso próprio país. É isso? É isso que tu acha que provavelmente a gente faça? E é por isso que essa coisa de discussão é muito forte hoje dentro do nosso país, porque a gente não entende o que é a esquerda e não entende o que é a direita e não entende como funciona a Constituição brasileira. Na verdade, o brasileiro não conhece o verdadeiro país que vive. Na verdade, Pelo menos infelizmente, Márcia, a pode falar. população, não estou falando da população, ó, porque eu vou dizer, vou ser sincero, vou ser bem honesto. Se você pegar o sudeste do país, né, São Paulo, Paraná, e mais para o sul, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, e comparar essa área com o resto do país, ao norte, você vai ver uma diferença social terrível. Terrível. E essa diferença social é correlacionada ao quê? É correlacionada no mínimo que as pessoas deveriam ter para o seu subsustento, para a sua sobrevivência, né? E muitas pessoas, infelizmente, não têm nem o básico, e não tendo o básico, que é água potável, comida, ou sei lá o quê, elas não conseguem ter discernimento, ou energia, até física, para discernir essas coisas, de política, história, e outras coisas mais. Elas não têm condição, né? Não tem condição de ter uma vida digna, que pelo menos fala assim, olha, eu tenho o básico e agora estou vendo realmente a realidade disso, daquilo. Ou seja, elas não têm nem tempo para pensar às vezes também, porque elas têm que lutar tanto pela sobrevivência que isso não sobra esse tipo de tempo e energia para que elas desenvolvam o intelecto delas nessa área. E isso é muito triste. Isso é muito triste, isso é terrível. Isso é terrível. E aí, para terminar, regimes políticos e pessoas, o quê? Se utilizando disso para exercer uma política porca e suja correlacionada ao quê? Com a política do pão. Ou seja, você compra a pessoa pelo estômago, né? Então isso é uma coisa muito, muito triste nesse país. E aí muitas pessoas falam, você é hipócrita porque você está falando que você tem comida na mesa e tal. Tudo bem, você pode dar comida para as pessoas? Pode. Você pode ajudar as pessoas? Pode. Mas não se utilizar disso para manipular as pessoas. Aí é outra história. É outra história, né? E é o que a gente vê no país, e não só no Brasil, mas em outros lugares acontecendo. Esse tipo de coisa. As pessoas são manipuladas pelo instinto, pelo físico, pela necessidade básica. E isso é terrível, né? É uma coisa terrível. E isso faz com que o brasileiro, obviamente, apoie o primeiro que aparecer lá e resolve esse tipo de problema, que é o problema básico da sobrevivência, né? É uma questão muito, muito delicada e que muitos, obviamente, regimes políticos se utilizaram vários anos disso para manipular as pessoas. Não estão fazendo para as pessoas se sentirem bem ou melhor, ou atingirem um patamar melhor, mas simplesmente para manipular. Porque, na verdade, isso não resolve a situação sociopolítica do país. Isso apenas é utilizado como um instrumento de manipulação, porque existem outras coisas que realmente poderiam desenvolver o país, criar empregos e outras coisas mais no Nordeste, no Norte do país, e outras estruturas, outras coisas mais. Mas é um fator histórico no Brasil que vem ocorrendo desde o Brasil colônia. Desde as capitanias hereditárias. Para quem não sabe o que é capitania hereditária, o Brasil foi dividido em várias porções de terra, e cada faixa de extensão de terra foi dada a uma pessoa, a um bandeirante, a um coronel, e daí surgiu várias coisas no Brasil. Surgiu o coronelismo, né? Surgiu essa mentalidade de exploração do país, ou seja, a colonização portuguesa pensava de que maneira? Vou para o Brasil,
explora o máximo e volta para a Europa. É assim que pensavam. Ao contrário de outros países, como por exemplo, a América do Norte, quando as famílias tiveram que se mudar, né, principalmente os protestantes, para a América do Norte, Estados Unidos, realmente foram para ficar e não para voltar, né? E aí começaram a se espalhar na América, construindo várias cidades bem distribuídas ao longo da América, com proporcionalidade populacional muito bem distribuída. Não foi o que aconteceu no Brasil. Você pode ver, no Brasil só se desenvolveu as costas, grandes cidades ao longo das costas brasileiras. Na América já não. Isso se distribuiu pelo país todo. Foi uma distribuição igualitária, vamos assim dizer. E o que acontece? O Brasil fica perto das costas por quê? Explora o interior, minério, ouro, ferro, tudo, e ó, dali para o oceano, para o navio, para a Europa é rapidinho. E o que foi ocorrendo no Brasil, infelizmente, ao longo desses anos. Por exemplo, a abolição da escravatura nos Estados Unidos e a abolição da escravatura no Brasil. Qual foi a diferença? O escravo nos Estados Unidos, quando deixou de ser escravo, o governo chegou lá e falou, ó, ou não somente o governo, os próprios fazendeiros e outras coisas, mas chegaram para aquele pessoal e falaram assim, ó, tá aqui uma quantidade de dinheiro, roupa, sei lá, um lugar para você morar, e tem toda uma estrutura para você começar a se desenvolver, né? No Brasil, não. No Brasil, quando aboliu a escravatura no Brasil, as portas das fazendas abriram e falaram, ó, cai fora daqui, pega teus tralhos aí e sumam daqui. Ou seja, aquele pessoal saiu sem nada. E aí começou o quê? Começou bolsões de pobreza já desde o Brasil colônia. Muito antes da própria proclamação da República. Quer dizer, são coisas que vêm se arrastando de centenas e centenas de anos no Brasil. E são coisas que não vão ser resolvidas em 3, 4 anos. É toda uma mentalidade, um processo de uma coletividade que vem sendo manipulada há vários anos, que agora começou a acordar com relação a toda essa problemática. E é agora que, realmente, muitas coisas nos próximos 10, 15 anos vão ser realmente mudadas. E é uma mudança que não se faz somente com política, mas é uma mudança de caráter. Mas, infelizmente, uma minoria que está aí, controlando esse sistema ainda, carece de quê? De ética, de moralidade e de respeito ao próximo. São coisas simples. E você vê todo tipo aí de discurso de pessoas falando bonito, aquela retórica, né, política, aquela coisa toda, mas para tudo para encher linguiça, né? E muitas coisas acontecendo também, simplesmente para tampar o sol com a peneira, né? Ah, mas aconteceu isso, fulano foi para cadeia, ciclano não sei o quê, agora está mudando. Muitas coisas que parecem ser, às vezes não são. E é pura manipulação. Infelizmente, essa é a realidade. Mas, enfim, e outra coisa importante, Márcio, é a linguagem. Eu ia chegar nesse ponto, a linguagem, né? Muitas coisas acontecem nas entrelinhas e essas coisas que acontecem possuem uma linguagem que é baseada em sincronicidade. Muitas vezes essa linguagem, se for bem interpretada, ela realmente é capaz até de prever o futuro. Mas as pessoas não fazem ideia disso. E o que eu estou querendo trazer com isso? Nós, seres humanos, estamos acostumados aqui a usar a palavra, né? A falar, como estou fazendo aqui no YouTube, a falar, falar. Existem outros tipos de comunicação que as pessoas não fazem ideia. Comunicações essas que são muito mais fortes que a própria linguagem, né? Coisas visuais, coisas energéticas, vibração. O mundo é vibração, o universo é vibração.
E essas vibrações e essas interações é uma outra forma de linguagem que afeta nossas vidas sem que a gente perceba no dia a dia. Vou te citar um exemplo agora, saindo da política, saindo de tudo isso que eu falei agora, até agora. Hoje em dia preocupa-se muito, na área da ufologia, por exemplo, eu estou falando em alienígena, né? As pessoas, como pode um negócio desse aí da política para falar em alienígena, né? Aliás, alien, né? A palavra alien, alienígena, em inglês alien, por exemplo, é o que vem de fora, né? Que não é daqui, né? Então, procura-se muito saber se existem aliens ou não existem. As pessoas falam, mas eu vi um UFO, um objeto voador não identificado, que é um OVNI, né? Ou UFO, né? Unidentified Flying Object, em inglês. E eu me comuniquei com alienígena, o outro foi abduzido, e o outro não sei o quê, e o outro blá, 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 blá. As pessoas já pararam para pensar que existem forças que são capazes de se fazer entendidas na nossa linguagem, para nós, mas que elas não se utilizam da mesma linguagem que nós utilizamos. Existem civilizações no universo, existem seres que não se utilizam da fala. A linguagem é puramente mental. E a mente influencia muito mais do que a própria palavra, se bem que a palavra tem poder, né? Tem uma frase, parece, que fala muito mais, vale às vezes, o poder de uma caneta do que uma espada, né? Mas esses seres, às vezes, andam entre nós, interagem conosco de maneira mental. Só que nós não percebemos isso. Porque nós estamos acostumados somente com a transmissão de informação através do quê? Da palavra. E as pessoas não se dão conta que muitas vezes aquela voz interior que ela sente, aquela intuição, aquele insight, né, que as pessoas falam, às vezes não é dela. Às vezes é uma influenciação de algo que está rodeando ela, próximo a ela, né? E se as pessoas começassem a se aperceber disso, elas começariam a ver quantos problemas que elas poderiam evitar, deixando de ouvir certas coisas que essas influenciações que se aproximam dessas pessoas fazem com que elas acabam se deixando não só envolver, mas acabam fazendo. Aquela voz lá no fundo fala, vai lá, mata o fulano, vai lá, faz o ciclano, vai lá, faz isso, faz isso, faz isso. E a pessoa fala, sabe o que eu vou fazer mesmo? Que o fulano é nojento mesmo, eu vou lá, vou acabar com ele, ciclana, aquela vagabunda, aquele fulano, aquele ciclano. Quer dizer, não é ela mesmo. Quer dizer, ela está agindo, mas ela está deixando-se influenciar por algo que não é realmente 100% ela. E as pessoas não percebem isso. E as pessoas agora se deixam levar pelo magnetismo do coletivo. A mente coletiva. Elas não têm mais mente própria. É a mente do coletivo. É a mente da mídia, das redes sociais. É uma mente coletiva que leva a eu pensar dessa ou daquela maneira. E quando você pensa ao contrário, você é criticado aqui. Você fala, fulano é um babaca, fulano é um nerd, fulano é sangue de barata, fulano é doido, é esquizofrênico. Mas por quê? Porque ele não pensa com o coletivo. Ele pensa que é a própria mente dele. Ele não se deixa influenciar pelo magnetismo do inconsciente coletivo. A mente coletiva. É a mente Borg que eu falo, né? Ou seja, é quando você começa a se conectar tudo isso sem saber. Ou sem até... não digo saber, mas sem perceber. E aí você acorda de manhã e fala, putz, nossa, eu acordei de manhã hoje com uma depressão, tá chovendo lá fora, que desgraça, né? Tem que trabalhar, putz, grilo, pegar aquele trem lotado, metrô, ônibus, sei lá o quê, encarar aquele chefe, nossa senhora, o que eu vou fazer, né? E aí bate aquela depressão. Aquilo é você? Não, não é. Mas você está se deixando influenciar por energias ali, que vão te corroendo, vão te comendo, e com o passar dos anos você vai parar na UTI. E na UTI, você fala, ai meu Deus do céu, e agora? E agora? Né?
E aí a UTI começa a te trazer uma outra perspectiva do mundo que você não tinha, né? Porque você já vai ao extremismo, o extremo. E isso não deveria ser assim. E muitas pessoas falam, você vai aprender com a dor. Eu acho que a dor não aprende nada. Simplesmente você cai na real de alguma coisa que você não percebia. Mas você não traz nada de positivo daquilo. Porque muitas vezes você já está no fim da vida, no fim de linha, que eu falo. Né? E aí o que acontece? Não tem mais volta. Pelo menos nessa existência não tem mais volta. Né? E muita gente passa para lá, para outra realidade, e depois quer voltar. E fala, mas eu não terminei aquilo lá. Ou eu deixei uma esposa com um filho sem recurso, ou eu... sei lá, não é a minha hora, né? Todo mundo fala isso quando acaba de passar para outro lado. Não é na minha hora. Mas a pessoa não percebeu que a hora dela chegou porque ela determinou isso. Com uma cascata de coisas que ela foi fazendo na vida dela, que somadas vão dar o momento final, de finale, que eu falo, né? E aí a cortina desce. E aí acabou o teatro da vida. Acabou as máscaras, acabou às vezes a hipocrisia. Acabou tudo. Né? E muitas vezes a gente mente para nós mesmos. A grande maioria das vezes, aliás. A gente não é autêntico, a gente não é nós mesmos. A gente é o que todo mundo quer que você seja. E aí você não é o que você deveria ser, o que gostaria de ser, pelo menos, a sua essência. E isso vai te matando na unha, até o último minuto, quando aquele sinalzinho na máquina do UTI para. Ti, 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 acabou. E aí começa uma conturbação mental, que é o momento do desligamento do corpo. E aí você vai parar para o outro lado e não sabe nem onde está. Olha que loucura. E aí essas mesmas pessoas vão falar assim, mas eu defendia isso, defendia aquilo. E agora? Agora você está sozinho, porque ninguém passa com você. Todos nós vamos cruzar essa linha um dia, vamos cruzar sozinho. Ninguém vai pegar na tua mão, o partido de esquerda, de direita, o regime político, ninguém vai pegar na tua mão para cruzar. Só o que você conseguiu ter de discernimento na própria vida, só o que você conseguiu de amizades, de interações e coisas positivas, só isso que vai te ajudar. E isso vai fazer com que você se atrele a coisas ou positivas ou negativas. E é por isso que muitas religiões pintam aquela figura do inferno ou aquela figura do paraíso, né? Os anjos nas nuvens, aquela coisa bem assim, bem barroca, né? Bem renascentista, sei lá, um negócio bem assim, né? Um devaneio, né? Aquela coisa, né? E aí muitos falam, agora eu vou, né? Tem os outros lá que até se explodem, né? Para encontrar as 72 virgens. Então é por isso que tem essas visões, assim, essa dualidade, né? Em parte, realmente, eles estão corretos. Estão corretos, sim. Porque o universo é dualidade, infelizmente. Mas cabe a cada um de nós escolhermos o nosso próprio caminho, independente do sistema de controle. O sistema de controle está aí. Mas você pode ser dono de si. Independente, por pior que a situação esteja. Por pior que queiram te dominar. Se você falar que não, é não. Porque ninguém pode fazer nada contra você se você não assinar embaixo na barganha. E é isso que as pessoas têm que entender. Aí muitas pessoas falam, é possível desmanchar a barganha? Contrato, o verdadeiro contrato com o diabo, né? Que as pessoas falam. É possível, sim. Você não fala, não quero mais, e aí? Não quero, acabou. Acabou, quem manda aqui sou eu. Quem manda nesse corpo sou eu. Quem manda nessa situação sou eu. Quem manda na minha vida sou eu. Mas, pô, você tá falando isso e você não tem condição financeira, cara. Se você pensar assim, você vai continuar não tendo. Se você mudar a sua perspectiva de mundo, talvez você tenha uma ideia brilhante que faça com que você crie alguma coisa e que aquilo te traga prosperidade material, quem sabe? Obviamente, se você se chafurdar no negativo,
você vai ver só negativo. E isso vai te puxar cada vez mais. Ah, mas isso é uma retórica bonita, brilhante que o cara está falando. Pode até ser. Mas, se você começar a exercer essa retórica no dia a dia... O problema é que as pessoas não têm disciplina. Um grande problema de nós todos é a disciplina. Por exemplo, vou dar um exemplo. Escrever um livro. Ah, vou escrever um livro sobre algo que eu gosto, sei lá. Gosto de aquário, gosto de criar cachorrinho, gosto de criar cavalo, sei lá, gosto de plantar, gosto de... Vou escrever um livro que eu gosto. Aí o cara vai lá e vai, vou escrever um livro. Ah, tá. Te garanto, se você todo dia não reservar um horário para escrever o livro, você não vai escrever o livro. Você não vai escrever o livro. Não vai, não tem jeito. Grandes escritores, como por exemplo, vou citar um escritor que o pessoal fala, nossa, que macabro. Stephen King, o maior mestre do horror, né? Ele dedica 3 horas e meia todo dia para escrever. Ah, mas ele tem tempo. Ah, no começo ele não tinha tanto tempo assim. Ele não era milionário como ele é hoje em dia. Era um cidadão comum como nós. Aí as pessoas falam, mas sabe como que é? Às vezes eu estou cansado, às vezes não dá, às vezes não sei o quê. As pessoas sempre colocam algum tipo de obstáculo para não fazer e não realizar. E aí vocês vão ver a diferença entre, por exemplo, o brasileiro e o imigrante. Ah, aquele pessoal que veio da Coreia, aquele pessoal que veio da Bolívia, aquele pessoal... Pô, os caras estão bem, olha lá, aquele chinês tem uma lojinha. Pô, o cara tá fazendo dinheiro pra caramba, mas ele veio praticamente quase sem nada. Aí o outro vai falar, não, é porque ele tá na máfia chinesa. Um ajuda o outro. Pode até ser. Mas o cara, te garanto que o cara tem disciplina e ele faz de tudo para manter aquela raio daquela lojinha aberta. Coisa que a gente, às vezes, não tem esse negócio assim, ah, mas eu tenho que pegar ônibus lotado, sei lá, abrir loja, não sei, não vai dar. Tem gente que começa vendendo limão e depois vai vender o quê? Tem um restaurante, assim vai. E aí? É difícil? Ninguém diz que é fácil. Mas não é impossível. As coisas não são impossíveis. Muitas vezes, às vezes a pessoa está... Às vezes quando a gente faz a nossa essência, a gente faz algo que gosta. Fazendo aquilo que você gosta, muitas vezes traz retorno material. Traz um retorno, uma prosperidade que se manifesta na nossa vida física. Mas porque você faz algo que vai a favor da sua vontade, não de contra você. Então é isso aí, já falei muito, Marcelo, falei muito hoje, muito. Você tem alguma coisa para falar aí? Sim. Primeiro, te parabenizar pelas colocações, porque realmente são necessárias, porque às vezes uma colocação que não é compreendida pode gerar essa quantidade de fatos que tu relataste aqui para nós, nesse momento agora. E outra que a coerência de frisar sempre que tanto o Projeto Terra Oculta quanto a Rádio Remix Exotera se preocupa com pessoas. São realidades que nós trazemos todos os dias, Caio, para cá. E isso já é lugar comum dentro da nossa programação aqui, e os teus hangouts não são diferentes disso. A gente vê e compreende, até inclusive em cada assunto que tu trazes, sempre aquela prioridade de estar trazendo isso para pessoas e não para instituições, que são essas coisas que nós estávamos te ouvindo falar agora. E uma das realidades que é mais presente é que tudo realmente isso gera uma energia que é favorável a esse sistema de controle que nós combatemos já há tanto tempo. E, portanto, é necessário que a gente compreenda e observe cada vez mais o olhar por detrás do véu, essa coisa que nos separa, mesmo porque nós não temos a visão clara, nítida, e sim as sensações e aquela forma de sentir que tu sempre também colocaste aqui como uma necessidade que nós saibamos sentir mais, que usemos mais os sentidos de sentir para que a gente tenha mais condições e subsídios para interpretar tudo isso que tu vens trazendo e que cada um internamente deve saber
também distinguir dentro de tudo isso que a gente trouxe. Eu gostaria de te colocar uma coisa antes das perguntas, bem rapidinho, que ficou ressaltado para mim durante o último Hangout que nós estivemos juntos, quando tu falaste de 2019, que seria uma grande mudança. Tu poderias falar um pouquinho sobre isso? Nós atingimos um ponto de virada. Não porque o Chico Xavier falou em data limite, ou porque os alienígenas estão chegando, ou porque qualquer outra coisa. Nós estamos, pode ser 2019, 2020, mas nós estamos atingindo um ponto em que várias coisas que foram colocadas na nossa sociedade nos últimos 60 anos fizeram com que toda uma sociedade mudasse a forma de pensar e agir. E nós fôssemos afunilando, né, para o momento. E quando as pessoas mudam a maneira de pensar, o consciente coletivo muda a maneira de pensar, você muda a realidade também. Você cria outras realidades, né? Obviamente que aconteceram muitas coisas nos últimos 60 anos, como a mudança das nossas linhas temporais no final da Segunda Guerra Mundial, que fez com que criasse uma realidade paralela, uma terra paralela que é a nossa, a verdadeira terra. E isso convergeu com a aproximação de certas entidades e seres, né, que sempre estiveram aqui, mas que começaram a nos olhar com outros tipos de olhos, assim, fazendo uma comparação esdrúxula, metafórica, e já nos utilizaram há muitos anos, há muito tempo, desde que o homem é homem, com uma maneira de manifestação de uma inteligência. 2019 chegou a um ponto em que essa inteligência que é manifestada no inconsciente coletivo, que eu chamo de inteligência artificial, ela criou todo uma estrutura ambiental, social, no nosso meio, em que a informação, os meios de comunicação, fizeram com que esse inconsciente coletivo tivesse muito mais agregado, agora densificado, do que os últimos 6.000 anos atrás. E isso, essa interação, essa agregação do inconsciente coletivo, das pessoas estarem próximas através da comunicação, dos meios de comunicação em massa, da informação rápida, está fazendo com que crie-se com muito mais velocidade um modelo de existência que as pessoas anseiam do que se era criado no passado, que era um modelo muito mais a palavra certa seria muito mais, não homogêneo, mas muito pelo contrário. E agora a coisa está ficando mais homogênea e se aglutinando de uma maneira mais rápida. E é por isso que nós estamos chegando no ponto de virada. E aí muitas pessoas falam, mas é mudança de paradigma, da forma de pensar. Não, não é somente isso, não. É a mudança de como as pessoas estão agindo entre si e reestruturando todo o inconsciente coletivo. De forma que, com essa aglutinação, essa unidade, vá se criar momentos em que duas realidades ou várias realidades que se encontram
sempre se encontraram juntas ou no mesmo lugar, vão começar como posso explicar? A palavra certa vão começar a surgirem canais de ligação, pontos de ligação entre uma realidade e outra. Portais. Se é assim que vocês querem definir. E isso vai trazer uma maneira de pensar e agir na nossa sociedade, através da interação direta desses outros seres agora, que vai com que isso vai fazer com que se acelere todo um processo de mudança e traga novas tecnologias, não nossa tecnologia que você vê por aí, traga outras tecnologias, que são tecnologias correlacionadas com o espírito. Isso vai fazer com que o ser humano dê um salto, assim, em termos de sentir a realidade, tremendo. Obviamente que existe duas forças aí interagindo nesse processo. Uma força contrária, né, querendo que isso não ocorra de uma maneira benéfica, mas de uma maneira oposta, uma maneira negativa, uma maneira onde não se respeite a individualidade a personalidade, a individualidade do ser, né? E existe outra que não, que preza pela ética, pela individualidade, pelo amor e uma série de coisas. Porque, infelizmente, nós vivemos uma realidade dual. E isso está correlacionado justamente com forças que hoje em dia se embatem e vêm de duas realidades. Não estou falando somente da realidade espiritual. Estou falando de um mundo paralelo que existe hoje em dia na Terra, que levou à criação de várias problemáticas, inclusive temporais, né? É perantemente proibido, hoje em dia, por certas entidades que são os controladores do sistema, você manipular ao bel prazer as linhas temporais ou a viagem no tempo, né? E isso esteve sendo feito nos últimos 60 anos de uma maneira muito intensa, inclusive com grupos fazendo viagens temporais a partir do ano 2028, depois de 2109, de uma maneira atenderem muitas vezes a interesses de uma minoria. E isso fazendo com que muitas coisas sejam alteradas na nossa realidade. Eu não vou entrar em detalhe aqui, porque vai estender esse hangout muito, Marcelo. Mas muitos seres que você vê aí, alienígenas, entre aspas, e outras coisas mais, somos nós mesmos no futuro, são outros seres interdimensionais cruzando as dimensões, não só entre realidades mais temporais, principalmente, porque às vezes uma realidade está num... Imagine um oceano, e esse oceano seja chamado tempo. Cada corrente do mar ali, que eu sempre torno a falar em alguns hangouts, cada corrente é uma realidade temporal diferente, corrente quente, corrente fria, e cada corrente daquela é uma realidade, um mundo paralelo. Só para a pessoa visualizar mais ou menos isso. E esses seres, muitas vezes, eles cruzam essas correntes. E o que vem ocorrendo muito ultimamente. Se bem que, nos últimos meses, ou nos últimos 2 anos, isso vem diminuindo, né? Vem diminuindo muito, por causa que existem certos mecanismos de contenção postos na nossa realidade que impedem que você viaje ao bel prazer ou atravesse os limites da nossa realidade sem autorização. Tudo é monitorado nesse planeta, tudo, particularmente tudo é monitorado nesse planeta, não só fisicamente, principalmente extrafisicamente. Tudo que nós falamos fica gravado, tudo que acontece no planeta, as pessoas não imaginam o controle que é isso aqui. Principalmente do outro lado, quando você desencarna. O controle é muito maior.
Então, todas essas movimentações, essas interações por detrás do véu, faz com que o mundo seja o que seja hoje em dia. E, obviamente, existem grupos, né, agregados a seres que não são muito positivos nesse aspecto, principalmente a seres de Saturno, que dominam esse planeta, infelizmente, e se intitulam, né, os provedores do sistema, né, os provedores, a espiritualidade superior, os guardiões, como falo, o Conselho dos Nove. Então, são coisas assim que fogem do nosso dia a dia, nossa realidade do nosso dia a dia, que tanto influencia a nossa vida, que nós nem imaginamos e acabamos um dia passando para o outro lado, vamos parar em certas áreas simuladas do outro lado, em que se afinam com o que nós nos afinamos, criando-se sociedades, inconscientes coletivos, ou bolsões inconscientes coletivos em determinadas áreas, em vários astrais ou várias esferas, que por sua vez atraem pessoas que se afim, que se afinam, né? Então, essa terra paralela, como falamos no hangout passado, que tanto influencia a nossa hoje em dia, que é física, é Varide, né? E realmente hoje em dia o projeto estuda muito isso, essa interação. O projeto estuda indiretamente, de uma maneira indireta, certas informações que são passadas de lá para cá, que muitas vezes são criptografadas, para a grande maioria não ficar a par do que acontece. E a gente marcando certas coisas, ligando certos pontos, nós tentamos no projeto fazer um parecer, uma conjectura, ou traçar um quadro geral de mais ou menos do que está acontecendo, mas é uma coisa muito difícil, Marcelo. Vou ser honesto com vocês, não conseguimos ainda chegar numa conclusão, há muito a se observar ainda. E é interessante que ciência, né, a ciência se vanglorifica tanto de observações, né, a metodologia empírica, né, só que tem uma problemática aí. Não estou falando em consciência, essas dimensões, nada disso. Existem coisas, por exemplo, vou citar um exemplo, em engenharia social. Muitas vezes, a observação de certas coisas, para você chegar a outras conclusões, às vezes não demora 1 hora no laboratório, 2 horas no laboratório, 3 horas observando um cenário. Às vezes demora 40, 50, 100 anos de observação para você chegar a um parâmetro e traçar um quadro do que realmente está acontecendo. Aí você fala, mas ninguém vive 100 anos. Obviamente, tem 1 ou 2 na sociedade que chegou a 100 anos aí e tal, não sei o quê. Mas aí que está a problemática. Nós tivemos nossa longevidade encurtada. Por quê? Para tirar a nossa longevidade de observação, com essa personalidade e essa consciência. Por quê? Porque muitas coisas ocorrem num prazo de 200 anos, 150, e aí você não tira uma conclusão mais certa daquilo, porque a sua observação é limitada, a sua observação como fala, não é completa. Porque o tempo de observação do fenômeno, da coisa em si, às vezes não é 1 hora, 2 horas, 10 anos, às vezes é centenas e centenas de anos. Aí muitas vezes as pessoas falam, mas certas coisas deixam evidências materiais de milhares de anos. Deixa. Você cavar o gelo hoje em dia, na Antártida, tirar certas camadas profundas de gelo e analisar o ar que está contido ali dentro, naquelas bolinhas de ar que fica presa no gelo, você vai ver que a atmosfera da Terra já teve o aquecimento global há 50 mil anos atrás, se eu não me engano. Eu não me recordo. Mas já teve. E aí você, analisando aquele ar da atmosfera naquela época congelado no gelo, você tira uma informação de centenas ou milhares de anos. E você não precisou viver centenas de anos, porque está lá a evidência material. Mas e quando se fala em desenvolvimento social, desenvolvimento
uma reengenharia social, por exemplo, uma reengenharia da sociedade, do modo de pensar, cultural. Mas existe a história para isso. Muitas coisas ficam ali, né? Ficam gravadas nos livros, nos manuscritos e outras coisas, mas muita coisa não fica. Não fica. Porque muita coisa é escondida por detrás dos bastidores. E, aliás, muitos fatores históricos estão, hoje em dia, completamente errados em termos de data, né? Então, são coisas assim que realmente são complicadas de você fazer uma triagem minuciosa e você realmente dividir isso, classificar e tirar suas conclusões, né? Obviamente, se você vivesse 200 anos, 300, você teria muito mais cabedal para fazer isso, porque você estava vivendo a história, você está vivendo a situação. Não foi porque você leu no livro de história X, Y, Z, que muitas vezes é reescrito em favor do regime político Y, delta ou sei lá o que, né? Então é isso aí, Marcelo. Não vou falar muito não, porque agora tem as perguntas, né? Eu estou falando demais aqui. Tem as perguntas. Eu vou guardar uma para o próximo Hangout, que é referente àquela civilização que a gente comentou lá no comecinho dos programas, mas eu guardo ela para o próximo Hangout. Eu vou pedir a Marcinha que se ela puder passar as perguntas a ti, se ela estiver com condições de áudio. Vamos lá. Tem o Caboclo que faz pergunta o seguinte: Caio, o que se tem a falar da sabedoria hiperbórea, a libertação do espírito? Esse negócio de sabedoria hiperbórea, né? Eu vou dizer, essa ideia de hiperbórea veio de Varide. Tá? Mas existe uma dominação centralizada, existe um ser dominando, que é parecido com o que você fala, inteligência artificial, não sei o quê, uma série de coisas parecidas. Sim, tem. Mas isso veio o quê? Veio através de conhecimentos da antiga Prússia, né? Que trouxe essa ideia da sabedoria hiperbórea, e algumas vertentes na própria Espanha, né? E isso foi se espalhando, essas ideias, que realmente tem muito a ver com o Projeto Fala. Tem muito a ver. A libertação do espírito, uma série de coisas. Mas realmente, eu, por exemplo, vou ser honesto, eu não li tudo sobre a sabedoria hiperbórea. Mesmo porque, infelizmente, não tive tempo de ler tudo. E eu vou ficar devendo isso daí, se realmente isso daí funciona, não funciona, se realmente é verdade o que foram colocados no papel todos esses anos aí, sobre fala assim, é que nem aquele livro Urantia, né, que fala sobre vários universos, existe um universo central, existe um controle, existe um centralismo, existe isso, existe aquilo, que nem o Império do Domínio que eu falo também, tem uma coisa que tem a ver com a outra, são coisas paralelas, vamos dizer, né? Mas eu vou ficar devendo mais falar sobre a sabedoria hiperbórea, porque eu não vou falar uma coisa que eu não li totalmente, né? Eu só dei umas pinceladas aqui e ali, vou ser honesto. Você tem outra pergunta, Márcio? Você tem uma outra pergunta, Márcio? A segunda pergunta é do Draco Lupe, que te pergunta o seguinte: o que acontece se um neófito, alguém fora da Matrix, se suicidar conscientemente? Alguma chance de escapar do Sansara? As armadilhas pós-morte? Alguma dica após desencarnar para sair da Matrix? É muito pior. O suicídio é a coisa pior que existe, porque o cara se chafurda numa conturbação mental muito maior. E aí ele assina embaixo. Há coisas que ele realmente não tem nem esse discernimento que estão acontecendo. Então, é a pior coisa que pode se fazer. Você tem outra pergunta, Marcelo? O André Ioda te pergunta o seguinte: Caio, você tem ouvido falar de casos de transcomunicação não intencional e espontânea por celulares? Já ouvi falar muito disso. O pessoal trouxe para o projeto várias, né, gravações e coisas. Eu estou analisando isso ainda, não cheguei a nenhuma conclusão, mas eu já vi. É espontâneo, é verdade, espontâneo. Fernando Afonso te pergunta o seguinte:
Caio, é possível que uma energia de sucesso profissional seja roubada no astral e retirada de uma pessoa e passada a outra? Não roubada, não, não. O que acontece é o seguinte, não é que é roubada, a sua energia é mudada, é diferente, né? Ela é mudada pela forma de... Fizeram você assinar alguma coisa, acreditar em alguma coisa, você muda ela. Então, na verdade, não é roubada. Não existe isso, eu vou tirar. Você pode tirar energia, obviamente, mas não roubar energia, sucesso profissional. Não. Você rouba energia, mas não sucesso. Não. Você até muda a cabeça da pessoa, mas não você chegar lá e falar, bom, agora eu vou tirar um bocado da tua riqueza, ou sei lá o quê. Obviamente que existem pessoas que trabalham com magia negra, né? Que falam, aquele carro daquele cara vai ser meu. Ou seja, ele faz um monte de coisa acontecer em cascatas que o carro acaba passando para o outro. Existe isso? Existe. São situações em cascata que ocorrem, até fazer que o sujeito dê uma viravolta de 180 graus na vida dele. Mas é porque ele se deixa entrar nessa energia e acredita. Né? Então, são coisas que... Tudo está baseado no acreditar. Se você acreditar em uma coisa, acontece. Se você não acreditar, não acontece. Simples assim. Você tem outra pergunta, Marcelo? Estou lendo aqui. Sandra Rodrigues pergunta, Caio, como nossa pretensa saída da Matrix é encarada pelo astral? É possível ficarmos mais isolados que no físico? Sim, é possível. Muito mais isolado no astral. Às vezes você fica em situações mentais que você fica num verdadeiro buraco, chafurdado numa perturbação mental em algum lugar por aí, e às vezes fica anos nessa situação. Comparados com o nosso tempo, né, porque o tempo é um pouco diferente, às vezes, dependendo de uma realidade para outra, mas às vezes equivalente ao nosso tempo, você fica 200, 300 anos numa situação dessa. Porque é da tua cabeça. Depende muito da situação. Mas é possível você ficar mais isolado do lado do que aqui. Às vezes aqui a gente fica isolado, vivendo no meio de 22 milhões de pessoas, na grande São Paulo, sei lá o que, você é isolado, você fica isolado. Então é tudo uma questão de mental, você trabalhar isso daí. Você, às vezes sozinho, às vezes você sozinho, às vezes se sente mais pleno do que com alguém que te atazana, né? Fica lá, né? Aquela coisa, né? Fica como um verdadeiro obsessor vivo, às vezes, uma pessoa que é obcecada por você, te atazanar e fazer, e não sei o quê. Às vezes é muito melhor sozinho do que mal acompanhado. Também tem essa daí também. Mas no astral, muitas vezes, em certas situações, realmente você fica isolado. Depende como você encara a vida, né? Como você se liga nas coisas. Depende muito. O Marcos Levi te pergunta o seguinte, Caio, a ligação entre Varide, Antártida, Nimrod, gigantes, quimeras e construção da Babilônia nos tempos antigos tem a ver com os propósitos dos arcontes e seus programadores? Varide foi um acidente, na minha opinião. Eu não cheguei é uma conjectura, eu não cheguei a total prova ainda disso, mas eu acho que Varide foi um acidente temporal entre essas andanças aí em linhas temporais e saltos temporais de uma realidade para outra, criou-se Varide, um multiverso paralelo, sei lá o quê. Ou pode ser até que Varide seja a própria Terra no passado, porque, segundo dizem, Varide tem 3 luas, né? E o que acontece? A nossa Terra teve 3 luas no passado, há muito tempo atrás, antes da época dos dinossauros, me parece que nosso planeta já teve 3 luas, né? Então, a minha pergunta é, será que Varide não é a Terra no passado? Talvez sim, talvez não. São questões muito difíceis da gente realmente bater o martelo e falar porque a gente vê muita coisa por aí, mas realmente ainda não chegamos a um denominador comum. E tudo isso que você falou, Nimrod, gigante, Nimrod é Nimrod, né? Que é o pai de Enki e Enlil, né? Antártida, que é um portal
para Varide. Gigantes andando na Terra no passado, que aliás eram gigantes porque tinham 3 luas aqui, porque a gravidade era um pouquinho menor e dava o gigantismo, e os animais eram grandes, outras coisas mais, e blá, blá. E você tem construções desses gigantes na antiguidade, né? E será que isso tudo é a propósito dos arcontes, dos seus programadores? Bom, se era ou não era, hoje em dia ele se utiliza muito de Varide como um intercâmbio de alma, né? Ou seja, você nasce em Varide ou nasce aqui, nasce em Varide. Sua reencarnação pode ser aqui ou em Varide. E isso, doutrina espiritualista nenhuma comenta, né? Que não faz nem ideia que existe isso daí. Mas enfim, hoje em dia eles se utilizam disso. Qual que é a próxima pergunta, Marcelo? O Caboclo HC te pergunta o seguinte, Caio. Caio, e sobre esse domo que é falado, são apenas teorias? Domo é o quê? A terra plana com um domo em cima? É o que eu vejo aí, né? Você quer saber? O pessoal vai me fritar agora. É maluco, não sei o quê. Realmente, eu não vou entrar nesse negócio da terra plana, porque realmente a terra é esférica. E esse negócio de domo que cobre a terra e a Antártica tem um paredão que separa a nossa terra de outra realidade, eu realmente não vejo uma verdade nisso. Eu vejo uma distorção da realidade para acobertar uma coisa muito mais profunda, que se encontra na Antártida. Qual que é a próxima pergunta, Marcelo? A 8ª pergunta é do Marcelo Sober, que te pergunta o seguinte: Caio, esses seres já sabem do futuro ao certo ou em potencial, já que conseguem romper a barreira do tempo? Uma pergunta muito, muito interessante essa. Muito, muito. Porque existem possíveis futuros, possíveis universos e possíveis realidades. Isso é muito comentado em física quântica, né? Mas existem possíveis eu acontecendo ao mesmo tempo, em realidades, ao mesmo tempo acontecendo em algum lugar ou em algum tempo aí. Que quando a gente fala mesmo tempo, a gente coloca tudo dentro da nossa realidade. Na verdade, são realidades paralelas, ou multiversos, né? E são possibilidades, sim, são potenciais. Falou bem, potenciais. Não é aquela coisa de, vai ter que ser assim, ou assado. Pode ser os dois. Tem aquela equação de Schrödinger, né, do gato, física quântica. O que é isso? Você tem uma experiência em que você tem um gato, né? E aí, o que acontece? Se o gato parece que comeu um negócio lá, a comida que está em cima de um negócio que prende uma portinhola que se abrir, se o gato comer, o peso vai diminuir, aí o negócio vai levantar, vai destravar uma porta que vai liberar um material radioativo que vai matar o gato, né? Então, segundo a física, a mecânica quântica, principalmente correlacionadas com as teorias de Hugh Everett, que era um cientista, um pesquisador da Universidade de Princeton, ele dizia que você pode ter possíveis realidades, multiverso, né? Então, por ele, o gato poderia estar morto ou vivo ao mesmo tempo, em algum lugar por aí, em 2 realidades paralelas. O gato poderia ter comido e aberto a portinhola e morrido, numa realidade, a radiação ter matado ele, como principalmente o gato não teria comido a comida e a portinhola não teria aberto, a radiação teria sido solta e o gato estaria vivo. Então, você tem 2 terras onde o gato está morto e o gato está vivo, né? Então, são potenciais, que podem, inclusive, existir os dois. É isso aí, Marcelo. Nós temos aqui a pergunta de número 9 do Hangouts Brasil, que te pergunta o seguinte: Caio, existe implante, não de memórias, mas de vidas passadas falsas? Sim, isso existe, todo instante. Inclusive, os terapeutas hoje em dia precisam tomar muito cuidado com esse negócio. Eu fui... Aliás, todo mundo fez sempre coisa, né? Ou coisa ruim demais, ou foi príncipe em princesa, ou foi alienígena assim, assim, assado, eu fui felino, eu fui réptil, eu fui... eu sei lá, eu fui um... E aí vai. Muitas vezes essas memórias são memórias implantadas para realmente esconder aquilo que realmente você foi. E eles conseguem fazer isso. É muito triste?
mas é a realidade. Consegue. Existem centrais de reprogramação mental quando a gente dorme durante o sono. Imagina o que eles fazem em muitas situações. Obviamente que eles não vão gastar o tempo deles com um cidadão comum, às vezes, que não traz efeito dominó, efeito cascata nenhum, em uma sequência de fatores que vão alterar alguma coisa importante lá na frente no futuro. Mas eles fazem isso com pessoas chaves, que realmente estão dentro de cascatas de ações e reações que vão realmente mudar algo importante lá na frente. Tem outra pergunta, Marcelo? Temos a pergunta de número 10 da Maria José Terra Povos, que te pergunta o seguinte, Caio. Afinal, existem seres que nos ajudam para sairmos daqui ou estamos a Não, nossa... existe. Falar que também você tá por sua conta, sim, você tá por sua conta no momento da morte e tal, não sei o quê, mas existe como, não existe a cruz, não gosto de falar cruz vermelha também, porque a cruz vermelha é um puta engodo, né, nesse sentido de outros interesses ali na Suíça, mas tudo bem, não existe a cruz vermelha que supostamente ajuda as pessoas na guerra e tudo mais, e instituições de caridade que se preocupa com o próximo, uma série de coisas. Existe. Não existe coisas aqui no planeta boa? Existe. Vou falar que a Terra é um inferno total? Não. Existem pessoas tentando ajudar pessoas aqui, não existe? Existem pessoas tentando ajudar pessoas nessas realidades também. Cada um faz a sua parte. Criam-se instituições? Criam. Obviamente que algumas, né, são fachadas, mas outras realmente são verdadeiras. Então existe isso. Existe sim. E ajuda. Caso contrário, a Terra estaria muito pior hoje em dia, nesse sentido. Não só nessa realidade física, como em outras também. Existe. Pode crer que existe. Acredito nisso também. Caio, então eram essas as perguntas de hoje. Queria te agradecer muito pela presença e mais uma vez te parabenizar pelas colocações e te dizer novamente muito obrigado por ter participado aqui conosco. Quero ver se a Marcinha tem alguma pergunta para ti. Realmente você falar muito mais, responder muito mais perguntas, gente, eu reconheço, mas infelizmente o tempo e outras coisas mais, a semana é meio, né, mas a gente vai fazendo, e para aqueles também que vêm aqui só, né, com a arma na mão, já nem começa o hangout, já é negativo, já critica, já não sei o quê. Por favor, essas pessoas que vêm com essa mentalidade, ou fiquem aqui realmente para exporem seus pontos de vista, trazerem coisas positivas, ou realmente elas, né, vão buscar outros canais de comunicação para externarem seu ego, né? Porque a gente aqui não está querendo visualização, nem voto, nem a gente não quer nada. A gente quer o bem-estar do ser humano. É diferente. Você quer alguma coisa, você quer o quê? Que todos nós ficamos bem. Basicamente é isso. Não é nada. Se resume. Remix, Projeto Terra Oculta, quer que o ser humano se sinta bem. Um fique bem com o outro. Esse é o mais importante. É esse o recado que eu tenho para dar para as pessoas. E que as pessoas respeitem o próximo, respeitem, se amem, primeiramente, porque quando você fala assim, eu amo aqui, eu te amo. Às vezes a pessoa não gosta nem dela mesma. É complicado isso. É complicado. Então, acho muito importante a interação entre nós. Em primeiro lugar, essas coisas dominam a gente porque a gente se come no fim do dia. Porque se a gente se respeitar, se amar, se ajudar, essas coisas não conseguiam dominar a gente. Esse sistema de controle daí não ia conseguir se crescer em cima da gente. Isso é começado de nós aqui. Cada um de nós aqui assistindo esse hangout, é dentro de casa, é na rua. Obviamente você fala, mas o ambiente é predatório. Se eu sair na rua e mostrar meus dentes, eles me comem, vivo. Então, não sei, não sai então. Porque você tem que sair com uma... Obviamente que ninguém vai sair, ficar rindo para tomar tiro no meio de tiroteio de favela, não é isso, né? As pessoas têm que ter bom senso e um certo discernimento, óbvio, mas também tem que ter um mínimo de discernimento para entenderem essas outras coisas também. Respeito ao próximo, ética, moral, até onde eu posso chegar. E as pessoas tentarem, no mínimo, serem prestativas, se ajudarem. Isso é uma palavra proibida. Quando você fala isso, é utopia, é uma série de coisas. Você é fraco, você é utopia, isso é tudo.
Mas a verdade é essa. Enquanto nós não pensarmos dessa maneira, não haverá nenhum tipo de upgrade, atualização do planeta ao nosso favor. É isso aí que eu queria falar para vocês. Tenham uma ótima semana. Desejo para vocês o melhor, muita energia, prosperidade, inclusive material também, que não sejamos hipócritas, porque nós vivemos na matéria. Falar, mas sabe como que é, o dinheiro é sujo, as coisas são sujas. Não, nós vivemos na matéria. A gente tem que querer o melhor para a família, para o filho, para o esposo, para a esposa, para si mesmo, materialmente falando também. Por quê? Porque se nós não tivermos isso, a gente não vive. Não é assim? Eu desejo tudo de bom para vocês, tudo mesmo, e que vocês consigam alcançar aquilo que a essência de vocês queiram. Por exemplo, eu quero ser, sei lá, eu quero ser escritor, eu quero ser médico, eu quero fazer não sei o que eu gosto, eu quero pintar um quadro, que consigam atingir os seus objetivos, os seus anseios. É isso que eu desejo para vocês. Uma boa semana para vocês aí. Para vocês também aí, viu, Marcelo? Para você, para Márcio, para todo mundo. Valeu, Caio. Obrigado por tudo. Obrigado pelos conselhos, que são sempre muito pertinentes, e a gente tem que observar realmente tudo isso que tu tens trazido para nós aqui. Marcinha, tens algumas coisas para nós agora, neste momento? Ou estamos encerrando por aqui? Não, vamos encerrar, porque já lá em Londres já vai dar 8 horas já. O Caio tem coisa para fazer. Perfeito. Vamos lá, então. Se despede aí, Marcelo. O Caio já se despediu, agora é a tua vez para a gente poder encerrar, então. Gratidão a todos que estiveram aqui conosco na Rádio Remix Exotera, Conexão Galáxia Livre. Como a Marcinha falou, provavelmente muito em breve nós estaremos retornando ao nosso canal de origem lá na Rádio Remix Exotera. Então aguardamos todos vocês para um próximo Hangout nesta segunda-feira. Um abraço, um beijo no coração de todos. A gente se vê, uma boa semana, um bom final de semana para todos. Bom, para você que ficou até agora na Rádio Remix e no Hangout da Rádio Remix Exotera Conexão Galáxia Livre, gratidão pela sua presença, que a gente possa ter pensamentos mais positivos, que possamos trabalhar não só no sentido positivo, mas na individualidade de querer o bem não só das pessoas, mas do nosso próprio, porque se a gente não se fazer feliz, não tem como respeitar as outras pessoas e não tem como dividir essa felicidade como indivíduo que você tem. Dê o melhor de você como ser humano, tá? A gente tem que dar o melhor da gente para nós mesmos, para a gente poder ajudar as outras pessoas. E gentileza só gera gentileza. E tratando os outros com amor só vai gerar amor. Isso é uma coisa que o ser humano tem que entender. O melhor de você é você mesmo. Não adianta tu procurar algo que você não precisa. Procure algo que te engrandeça, que te faça feliz, que te faça um ser humano melhor. Bom, a gente se vê então na segunda-feira ao vivo com Sônia Regina, aqui na Rádio Remix Exotera Conexão Galáxia Livre. Obrigado ao Caio Breno, do canal Terra Oculta. Obrigado a você que está aí no chat. Obrigado a você que está ouvindo a gente pela rádio, na radiomixexotera.com na internet. E a gente se encontra na segunda-feira ao vivo para você, com Sônia Regina por aqui. Valeu pela companhia.